Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas, ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Crescimento pessoal, dinheiro e sonho. Marlene Henrique Almeida. Início do lado A. O que nós vamos contar aqui é a nossa experiência nesse negócio, a nossa experiência de vida. Então, quer dizer, não é para esperar grandes oradores, é para esperar, vamos dizer, que a informação é a informação de alguém que viveu e conseguiu realizar o que vocês querem realizar. Isso que é fundamental. Queremos que vocês ouçam que é possível fazer, não só nós como amigos nossos que estiveram conosco, e portanto vocês também podem, atendendo e fazendo as mesmas coisas que fizemos. Nós vamos dividir em duas partes. A Marlene vai falar um pouco, depois vou falar eu. E antes de a Marlene falar, eu queria dizer o seguinte, que a Marlene e eu já estamos casados há 40 anos, fizemos 40 anos agora em fevereiro, somos muito felizes, muito obrigado, tivemos uma vida cheia de experiências, ela sempre foi muito bacana, me ajudou muito, teve ocasiões, que não tínhamos pelo menos 10 anos de casado, que tivemos nossos desentendimentos, mas no fim nós fomos acertando. E é interessante que com o tempo aumentou o nosso entendimento, muitos dizem que não, né, que é problema, que você não consegue ficar casado muito tempo. O nosso entendimento aumentou, a gente se deu melhor, se compreendeu e começou a cada vez mais se ajudar. E eu diria que nesses últimos anos que nós estamos nessa atividade, muitas transformações aconteceram, muitas transformações para melhor. Quer dizer, ela tinha a atividade dela, que era ir em casa e tocar piano, né, como concertista, estudando 8 a 10 horas por dia, e eu vivia na minha atividade. O que aconteceu nos últimos anos? Nós começamos a conviver mais. Nós começamos a entender o que o outro pensava a respeito do mesmo assunto, porque nós vivíamos os mesmos assuntos. Nosso entendimento foi diferente, nossa compreensão de vida, a nossa capacidade de conversar um com o outro sobre as coisas da vida, sobre as pessoas, sobre os nossos sonhos, aumentou tremendamente. E a capacidade de um e de outro de eliminar algumas limitações que tínhamos, ou melhorar nos defeitos que nós tínhamos, e tentar evoluir de algum modo, foi uma coisa bastante grande, tanto para ela quanto para mim, né? Eu lembro que eu ouvia muito pouco as pessoas, e hoje eu ouço muito mais as pessoas quando conversam comigo. A Marlene, ela era extremamente tímida. Quando nós tivemos no primeiro mês deste resultado, desta atividade, um bom resultado, nós fomos chamados ao palco para dizer alguma coisa, e a única coisa que a Marlene falou foi boa noite, né? E devolveu o telefone. O que aconteceu? O microfone. No telefone ela falava mais. E antes ela não me corrigia, hoje ela corrige, também são evoluções. Então o que acontece é o seguinte, isso tudo são transformações. Eu acho que ela tem muito para dizer, e o tempo é pouco para que ela possa dizer tudo que ela aprendeu, tudo que ela evoluiu. Eu tenho visto muitas vezes pessoas que têm experiências, empresários, gente que tem muita experiência em negócios, sentada e ouvindo ela por 20 minutos, meia hora, dizendo algumas coisas, e a pessoa absorvendo. Quer dizer que então isso tudo faz parte dessa evolução que esse negócio apresenta. E essas transformações são impressionantes, tudo isso trazido para esse negócio de Amway. Esse negócio de Amway é tão espetacular que ele conseguiu até o impossível, através da Artistry, deixar minha mulher até mais bonita do que já era. Marlene Rotona. Bom, gente, nós estamos nos aproximando do ano 2000 e toda vez que alguma mudança ocorre, ou seja, primeiro de ano, a gente fica numa euforia diferente. Então agora todos nós estamos voltados para a mudança de século, se bem que não vai ser este ano. As pessoas às vezes se confundem. A mudança de século vai ser de 2000 para 2001. Mas só a chegada de 1999 para 2000, nós nos sentimos assim, bom, eu vou mudar. Eu vou fazer tudo o que eu não pude fazer até hoje. Então as pessoas vão falar, eu vou aprender a dizer não. Porque quanta gente aqui quer dizer não e falar sim, 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 sempre. Principalmente quem é avó, não é? Quer
Você fala, hoje eu vou fazer uma coisa aí. Mãe, pode ficar com as crianças? Você fala, sim. Então você vai falar assim, bom, eu vou aprender a dizer não. Eu vou fazer regime. Eu vou aprender italiano. Eu vou. Passa ano, entra ano e é tudo igual. Então, mas aquela euforia, aquele entusiasmo da mudança faz bem para a gente. Agora, não é a mudança que faz bem para a gente, a mudança, porque se você voltar os olhos para trás, você vai ver que de 1989, você também ficou naquela euforia. Vamos entrar no ano de 1990, uma nova década. Mas aí você olha para trás e você vê que você não fez nada. Então não é o ano, é você. É você que tem que mudar. Por exemplo, no meu caso, sempre eu olhava e via o Henrique trabalhando no computador e eu falava, meu Deus, quando que eu vou conseguir mexer nesse negócio? Eu achava que era impossível. Para mim era assim, grego. E eu via que ele mexia. E às vezes me dava uma esnobada também. Quando eu falava, bem, o que é isso? Não, isso aqui é fácil, não sei o quê. Sabe? Então eu ficava, mas um dia eu vou conseguir. E eu ficava, e nada acontecia. Só que não foi nenhuma mudança de século, nenhuma mudança de ano, nenhum primeiro de ano. Foi um dia que eu mudei internamente. Um dia que eu falei, eu vou fazer. Eu vou aprender. E eu consegui. Às vezes a gente pensa em mudar e a gente esquece que o pensamento é muito rápido, mas a ação é muito lenta. Então a gente não tem que ficar assim achando, ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. A gente precisa mudar também a aprender a nossa atitude de julgar as pessoas, de julgar as coisas e de julgar o negócio. Muitas vezes você acha que uma pessoa tem 1000 defeitos. Você acha que ela que tem que mudar ou você que tem que mudar em relação ao modo que você a enxerga? É difícil, é uma coisa que você precisa de paciência. Você precisa ter carinho nesse assunto. Por exemplo, eu tinha uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa muito querida, que eu não conseguia ver, não conseguia enxergar as qualidades dessa pessoa. Eu só conseguia enxergar os defeitos. E eu falava para o Henrique, é incrível, essa pessoa é assim, assim, assim. Ele falou, você já parou para pensar se você tem que aceitá-la, porque nunca ela vai mudar. Você tem que parar, pensar, analisar e não só julgar. E olha, nós dois fizemos um trabalho e eu consegui ver que essa pessoa tinha qualidades incríveis. Isso faz parte do que eu quero chamar de mudanças, de mudar, o que a gente tem que mudar. É a mesma coisa com relação ao nosso negócio. O nosso negócio, na essência, ele é igual desde o começo. Só que nós mudamos o nosso modo de ver esse negócio. No começo, nós tínhamos uma euforia incrível. A gente ia, convidava, mostrava o plano e a gente achava que esse negócio era maravilhoso. De repente vocês acharam, nós achamos que o negócio tinha estacionado. Será que o negócio estacionou ou se a nossa euforia diminuiu? Porque no começo nem sempre existem muitos nãos. No começo existem muitos sims. E depois, com o tempo, é uma rotina do mundo. Tanto você vê uma pessoa comprando, como você vê uma pessoa não comprando. Você pode comprar roupas, como você pode não comprar roupas. Por exemplo, uma diamante, quando vira diamante, ela fica numa euforia e todo dia compra roupa, até que ela se enjoa. E fala, está errado. Eu não estou passando uma coisa certa, eu não estou passando um exemplo certo. Porque não é o comprar que é o certo, é o saber repetir que é o certo. E a mesma coisa do nosso negócio. Houve muitos altos e baixos e muitas mudanças da nossa atitude. Muitas euforias foram quebradas. Nós dois, nós não perdemos essa euforia. No começo, nós mostrávamos o plano todos os dias por 2 anos e meio.
E nada ia mudar essa nossa euforia. Porque nós tínhamos um objetivo. Nós queríamos chegar a diamantes. Então, se a gente tiver a persistência, a paciência, nós não mudaremos a nossa euforia. E falando em mudança, o meu recado para vocês é o seguinte: pensem um pouco, vejam o que vocês podem mudar para contribuir para o próximo. Pensem o que vocês podem mudar para ser um líder que possa caminhar na história como os líderes que eu falei. Porque uma coisa eu digo para vocês: nós conseguimos. Por que vocês não podem conseguir? Mudem, vale a pena. Eu sei que tem pessoas aqui que entraram há pouco tempo. Eu perguntei quantos não tinham nem visto nenhum seminário. Mas nós temos pessoas também que já estão há um bocado de tempo nesse negócio, não é isso? Tanto os antigos quanto os novos. Eu sei que ficam pensando sempre assim: será que algum dia alguém vai me dizer qual é o caminho para a gente realmente ter resultado nesse negócio? Às vezes a gente fica até na cabeça com a seguinte pergunta: será que existe um caminho realista, execuível, possível e que eu consiga realizar para chegar e ter resultados nesse negócio? Meu propósito hoje é mostrar a vocês que existe esse caminho e dizer para vocês qual é esse caminho no dia de hoje em relação a esse negócio. E eu queria usar, para chegar no nosso resultado, TAM. O que é TAM? TAM quer dizer o seguinte: nós temos que nos preocupar com o método de fazer as coisas. Existem métodos melhores, métodos piores, métodos que não funcionam. Então o método é uma coisa fundamental. Nós precisamos de trabalho. Você pode ter o melhor método do mundo, mas se você não puser trabalho, você não vai ter resultado. E nós precisamos de uma coisa chamada atitude. A atitude é fundamental para garantir o processo de trabalho, para que o método produza resultados. Eu queria dar um exemplo do Edison. Todos conhecem o Edison, Thomas Alva Edison, que inventou a lâmpada elétrica, não é isso? Fundador da GE. Uma pessoa de extraordinário sucesso na vida, famosíssimo. Para conseguir descobrir a lâmpada elétrica, ele fez mais de 5.000 tentativas. O que vocês acham? Bastante? E aí um repórter, quando ele tinha feito 5.000 e ainda não tinha descoberto o sistema da lâmpada elétrica, o pessoal me entrevistou e disse o seguinte: uma coisa, como é que o senhor se sente com 5.000 fracassos? Ele disse o seguinte: não tive nenhum fracasso ainda. Eu fiz 5.000 tentativas e aprendi que 5.000 materiais e jeitos de fazer a lâmpada não funcionam. Tá certo? Ou seja, ele tinha um método de trabalho que era o método de testar todos os materiais de todas as maneiras. Ele pôs o trabalho, porque testar 5.000, quantos tentariam aqui 5.000 vezes? Poucos, não é isso? Agora, qual era a atitude dele? Por que ele resistiu? Porque em cada momento que ele tinha uma atividade, que ele fazia um trabalho, fosse qual fosse o resultado, a reação dele era a seguinte: isso foi mais um aprendizado na minha vida, e eu vou continuar, e eu vou continuar. E essa atitude dele é que levou o Edison ao resultado extraordinário que ele tem. E nós vamos contar aqui não só o que aconteceu conosco. Eu não vou chamar a atenção da história, mas procurar comparar um pouco o que aconteceu no começo. Crescimento pessoal, dinheiro, estava demorando, né? Dinheiro e sonho não é a mesma coisa. Vamos falar de cada uma dessas coisas. Isso são as coisas que vocês podem esperar deste negócio. Mas não é um negócio, o negócio dá dinheiro, não. Muita gente está no negócio porque ele quer realizar-se profissionalmente, ele quer uma série de objetivos no negócio. Crescimento pessoal é a coisa mais fundamental que eu acho que esse negócio tem. E em que sentido? Por exemplo, a comunicação e relacionamento. Quantos de nós aprendemos a nos comunicar melhor? Né? A gente não presta atenção nisso. Nós somos criados, como eu, engenheiro, o outro químico, o outro é professora, dona de casa, o que for. Nós somos criados dentro da escola, dentro da vida, por um sistema que nós aprendemos a nos comunicar. Por exemplo, vocês aprenderam a comunicar-se, por exemplo, com os filhos? Aprenderam na escola, em algum lugar, alguém ensinou? A comunicar-se com os pais, com a esposa ou com o marido, alguém aprendeu? Agora, existe um livro deste negócio que chamava-se como?
Os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. O que ele ensina? Relacionamento entre marido e mulher. Olha, esse relacionamento é útil para tudo, não é só entre marido e mulher. E esse é um livro que eu estou dando de exemplo. Tem muita porção de outras coisas que a gente leu e se preparou. Então a nossa comunicação melhorou tremendamente entre nós, entre amigos, etc. Como eu, por exemplo, passar a ouvir mais as pessoas e coisas desse gênero. Todos nós estamos crescendo. Quem estiver fazendo esse negócio de maneira correta, como vocês. Este é o final do lado A. Por favor, vira a fita para ouvir a continuação deste programa. Crescimento pessoal, dinheiro e sonho. Início do lado B. Está aprendendo isso tudo. A positividade ou positivismo, né? A gente tem aquela história, aconteceu qualquer problema, era negativo a vida toda. Você ouve um rádio, você vê, lê um jornal, o que eles comentam? Tudo negativo, não é? Será que a gente aprendeu a tirar as coisas um pouco mais positivas, né? Está chovendo, tem uma fita que diz, o indivíduo, como é que você está? Como é que eu posso estar com essa chuva? Que negócio é isso? Que tem a ver a chuva com como eu estou? Tá certo? Mas é que o indivíduo vê tudo negativo. Ele tem que aprender a tirar as coisas positivas, tá certo? Quer dizer, se pegar um indivíduo negativo, eu estava vendo, fui assistir o jogo, Rivaldo não está jogando, né? Antônio Carlos não está jogando, Ronaldo não está jogando, Amoroso não está jogando. Eu digo, qual é a reação? Que porcaria, né? Não, isso é uma oportunidade extraordinária para dar chance para quem? Para o Ronaldinho, para o Alex, para quem for. O que aconteceu? Ganhamos da Alemanha só de 4-0, não é isso? Então, quer dizer, a gente tem que tirar o positivo o tempo todo de tudo, e nós aprendemos a fazer isto através desse esquema aqui. Ter mais tranquilidade. Em que sentido? Tranquilidade é porque está tudo bem, porque eu tenho dinheiro, etc. Não, é encarar a vida com mais tranquilidade, é encarar a vida de uma maneira emocional melhor. É o que é. Neste negócio aqui nós discutimos anos. Um ano antes de sair, de se falar aí de inteligência emocional, o nosso grupo já tinha discutido isso num seminário um ano antes, como é que se aplicava. Nós estamos sempre na frente do treinamento lá fora que se faz para qualquer outra coisa, nesse esquema de crescimento pessoal. Isso gera o quê? Gera grupos mais tranquilos, mais capazes. E isso se reflete em tudo, gente. Reflete no negócio, na família. Melhorar a autoestima. Você sabe o que nós estamos descoberto nesse negócio? Os maiores problemas que existem para realizar este negócio ou qualquer outro negócio é a baixa autoestima da pessoa. Nós temos descoberto pessoas que foram executivos de alto nível de empresas que têm baixa autoestima. Nós conhecemos pessoas que foram brilhantes na universidade e têm baixa autoestima. Nós conhecemos pessoas que foram executivos ou donas de casa, que são competentes, que são maravilhosas, que fizeram na sua vida um esforço tremendo com qualidade. No entanto, elas se atribuem uma má qualidade. São pessoas que se enrustiram, que têm medo, que estão inseguras porque têm baixa autoestima. O que nós descobrimos? Isso daqui é um processo de melhorar sua autoestima. Esse reconhecimento que se faz no palco é um reconhecimento sincero que ajuda, tudo isso ajuda. Nós temos todos nós que nos concentrarmos nessas coisas para melhorar a autoestima nossa e de todo mundo que faz parte do nosso grupo e da nossa equipe, que somos todos nós. Então isso é fundamental. A autoestima é uma coisa limitadíssima, infelizmente, mas que nós podemos desenvolver. Esse negócio gera para desenvolver. Nós vamos trabalhar nisso. Essa que é uma proposta. Isso é fundamental. Vamos trabalhar na autoestima. E o dinheiro? Ele vem com a autoestima. Ele vem com tudo isso, mas vamos trabalhar muito nesse aspecto. E nós temos tido que experiências ainda dentro desse campo, gente. E eu estou me atendo a esse campo como coisa importante. Nós pegamos muitas pessoas, alguns que não estão exercendo, não estão aqui como empresários aqui presentes, mas que fizeram esse treinamento e na hora que foram trabalhar lá fora, viram que eles têm uma condição tremendamente superior. Nós tínhamos alguém que era uma professora, que há anos não fazia nada, só deu aula há muito tempo, já era dona de casa, não fazia fora, né? E ela, quando quis trabalhar, ela preparou um currículo com todas as palestras que ela tinha ouvido, com todo o treinamento que ela tinha feito. O entrevistador disse o seguinte: minha coisa, que treinamento é esse que você fez aqui? Nunca vi ninguém ser treinado desse jeito, né? Sabe de quem eu falo, né, Mário? Então, aí ele falou o seguinte: tá bom, vamos fazer experiência. Não só fez experiência, como ela foi contratada, como ela passou a coordenar equipes, como hoje ela faz um trabalho em que ela é a chefe e coordena uma ação de treinamento de pessoas extraordinária. Então, gente, tudo isso é resultado dessa parte do crescimento pessoal. E isto é o papel do chamado sistema, é o papel das fitas da semana, o papel dos seminários como esse, das convenções e dos livros.
Então, quem realmente tiver decidido na vida ter um crescimento pessoal forte, para ter tudo mais, realmente deve participar dessas coisas todas, que é espetacular. Eu estava fazendo um pequeno levantamento, acho que nós temos mais de 60 livros que foram utilizados, distribuídos dentro desse sistema, mais de 300 palestras foram feitas, e mais de 2.000 dias, no nosso caso, foram vidos, com mais de 400 fitas em 2.000 dias. Gente, quem faz uma preparação dessa, não é qualquer um que consegue chegar perto. Isso vocês têm feito. Então lembre-se que isso é fundamental, e que não é outra pessoa que chega tão perto de vocês quando tem um treinamento desse estilo, entendeu? Então, parabéns por vocês. Depois, dinheiro. Dinheiro é bom, vamos falar. O dinheiro, gente, é outra coisa que se pode esperar desse negócio. E nós podemos esperar pouco, um pouco, ou podemos esperar muito. E o dinheiro pode vir mais lento, ou pode vir mais rápido. Essas possibilidades todas existem no caso da Amway. O que eu acho o fundamental para que esse pouco vire muito? O que é necessário para que aquilo que seja mais lento vá mais rápido? O fundamental para isso é que você tenha crescimento pessoal adequado. Isto é que faz a diferença. Então as pessoas que estão habituadas a treinar-se lá fora em outros negócios, ficam pensando o tempo todo no dinheiro, no método só. O que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro? O que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro? Só que esquece da atitude. E essa atitude é fundamental para fazer com que você ganhe mais, e que você ganhe sempre e continue ganhando. Por exemplo, você sabe qual é a diferença? Vamos registrar bem qual é a diferença deste negócio e dos outros negócios. Uma das diferenças básicas. No negócio tradicional, depende muito de você. Se você abre um negócio e quer fazer um negócio, depende de você essencialmente. E você tem empregados ou não, se você quiser desenvolver as suas coisas. Neste negócio não. Você faz esse negócio em equipe. Você faz esse negócio com duplicação. A habilidade que a gente tem que ter nesse negócio não é só fazer as coisas, é ter a capacidade de estimular outras pessoas para que elas também façam. Aí elas ganham e você ganha também. A diferença básica desse negócio chama-se a duplicação. Para isto, você tem que usar pessoas. Quem são essas pessoas? Essas pessoas têm a capacidade que você gostaria. Quando você pega alguém, você olha o teu grupo, você fala: puxa, meu grupo tem gente espetacular, gente que sabe tudo, gente incrível, formidável, etc. É assim ou não? Nem sempre, né? Você olha assim: olha, esse indivíduo não é muito bom, esse aqui não sabe fazer não sei o que, aquele lá demora para aprender. Então você tem que ter o quê? Você tem que ter paciência. Você tem que ver os valores positivos nas pessoas, como a Marlene falou. E isso tudo você só vê, isso é capaz de fazer, e só consegue duplicar e crescer o seu grupo se você cresceu o suficiente em termos pessoais. Muito bom, nós vamos falar mais, é claro. Depois o próprio processo vai fazer vocês ganharem dinheiro, mas é tudo junto, nós vamos chegar. Agora eu queria falar do quarto item que vocês podem esperar desse negócio. Vocês podem esperar realização de sonho. Isso não é dinheiro. Sonho chama-se liberdade de tempo e de dinheiro. Lembra-se quando a gente apresentava o plano no começo, e muitos ainda lembram e chamam hoje, está correto? Que você pode obter nesse negócio tempo, dinheiro e segurança, não é assim que se diz? O que quer dizer tempo? Quer dizer controle do tempo. O que quer dizer segurança? Quer dizer controle das finanças, que você não fica de uma hora para outra sem recursos. E o que quer dizer liberdade financeira? Quer dizer que você vai ter todo o dinheiro do mundo? Vamos conversar sobre isso. Se apresentava essa questão de sonho, e se apresenta muitas vezes, né? Que você pode conseguir o carro, a casa, ou um barco, ou o que você quiser. Sabe, isso é uma coisa errada ou é certa? Veja o seguinte: conseguir dinheiro, pouco ou muito, é uma necessidade que todos temos a curto e médio prazo. O sonho é alguma coisa diferente. É alguma coisa que precisa de dinheiro em geral. Raramente as pessoas têm um sonho que não precisaria de dinheiro. Mas o sonho é diferente de dinheiro, não é só dinheiro. Para um pode ser um carro. É ideal, você diz: mas que ridículo aquele indivíduo. Não interessa, se o sonho é dele, a pessoa é ele. Isso faz parte do que nós temos que aprender, é respeitar as pessoas naquilo que elas desejam e que elas gostariam de ter na vida e o que é importante para elas. Então o sonho é uma coisa que deve ser respeitada. É o desejo de cada um. É uma consequência de quê? É uma consequência de ganhar dinheiro num bom nível, acima, digamos, das suas necessidades habituais, e também uma consequência de ter a cabeça tranquila e a cabeça no lugar.
Só dinheiro não é suficiente para chegar lá. Então, por isso que eu disse, o crescimento pessoal é fundamental. Eu pergunto o seguinte, vamos analisar um pouco essa questão de liberdade financeira. Vamos supor que vocês estejam ganhando R$2.000 hoje. Alguns estão pensando, oba, seria bom, né? Mas alguns estão. E gastam 3.000. Como é que está a situação? Complicada, né? Que tal passar a ganhar 6, 7, 8 mil, você virou esmeralda, não sei, e está ganhando 6, 7, 8 mil. Bom ou não? E se você estiver gastando 9 a 10? Como é que você está? Tão ou mais desesperado? Mais desesperado. Aí você vira diamante, vai ganhar, não sei, 10, 15, 20. Bom ou não? E gasta 25 a 30. Como é que você está? Está péssimo, está horrível, entende? E aí não dá mais para resolver, aí não tem outra AME para resolver essa dívida. Entenderam como é que é? Então o que acontece? Nós vamos trabalhar aqui para ganhar dinheiro, né? O trabalho é fundamental, usando métodos e falando de atitudes. Portanto, o crescimento pessoal e o trabalho são fundamentais. Ora, vocês podem dizer, mas há quem cresceu nesses últimos anos e ganhou dinheiro sem trabalhar de maneira organizada. E eu diria até sem crescimento pessoal. Foram pessoas que não tinham equilíbrio emocional, pessoas que agrediram muito, foram agressivas, não sei, que tiveram uma porção de defeitos. E no entanto cresceram e ganharam dinheiro. E viraram vários níveis importantes. Como é que você me explica isso? Eu diria, é verdade. Isso pode ser feito nesse negócio, através de um elemento. É você trabalhar no TAM, você trabalha de uma maneira muito superior à média. Por exemplo, tem gente que mostrava o plano 100 vezes por mês. Alguém mostrou o plano 100 vezes por mês, pelo menos aqui? Ninguém? Pelo exagerado. Tem uns 3 ou 4 exagerados aí. Mas o que acontece? Eu nunca mostrei 100 planos no mês. Eu nunca mostrei. Tá certo? Mas teve gente que mostrou. E essas pessoas que eu conheço cresceram e tiveram pins altos. Agora, o que acontece com isso daqui? Essas pessoas cresceram pessoalmente? Não deu tempo. Essas pessoas conseguiram estruturar e organizar o seu negócio? Não conseguiram. Elas conseguiram treinar, identificar as pessoas que deveriam duplicar e essas outras pessoas ganharem também de maneira adequada? Não. Ficou algumas pessoas ganhando muito e os outros ganhando muito pouco ou nada. Então o que acontece? Todo mundo fica aplaudindo aqueles que conseguiram crescer e ganharam dinheiro. Como é bom ver gente ganhar dinheiro, e eu? Então o que acontece? Isso dura um certo tempo, mas não mais do que um certo tempo. E essas pessoas, volta e meia, quando você vai procurá-las, não estão mais com os seus pins, não estão mais ganhando o dinheiro que se ganhavam. Às vezes não estão mais nem por aí, não é? E por que razão? Por causa dessa inconsistência entre trabalhar da maneira correta, que não é só trabalho volume, mas foi um trabalho de crescimento caótico, desordenado, sem base e sem preparação. Ora, é interessante o seguinte, vocês podiam dizer, mas por que não se disse isso na ocasião para eles? Por que ninguém orientou adequadamente para que isso não acontecesse? Para a pessoa não gastar demais, ou para a pessoa organizar os outros, ou para ensinar melhor os outros, etc. Vocês já tentaram alguma vez na vida dar um conselho para alguém que está ganhando muito dinheiro e está dando tudo certo? Olha, eu tenho um professor do departamento da Escola Politécnica, que foi meu professor, amigo, muitos anos, etc. E ele vendeu, sabe o shopping Ibirapuera? Ele tinha uma fabriquinha lá com 4 amigos. Ele era consultor e estava com dívidas, eles assumiram a fábrica como consultores e começaram a administrar sem ganhar muito dinheiro. Lá 4 amigos, 4 consultores. E aí veio um dia alguém e quis comprar aquele terreno para fazer o shopping em Ibirapuera. Conclusão, cada um saiu com $1 milhão, cada um dos 4. Bom, né? Maneira inteligente de ganhar dinheiro. Aí o que acontece? Ele pegou e aplicou, na ocasião, na bolsa, porque a bolsa estava naquela época eufórica dos anos 70, né? Aí sabe o que acontecia? Todo mundo ganhava dinheiro, ele tinha as técnicas dele, etc. Aí chegamos a conversar. Um dia, eu lembro disso, né? Ele não guiava carro, e eu saía da escola e deixava ele continuou como professor. Eu deixei no escritório, ele abriu o escritório só para analisar e como é que ele ia aplicar o dinheiro dele. Gostoso, né?
E aí ele dizia para mim, não, quando a diferença entre o valor da compra da ação e da venda foi 2,3, tinha lá as regras dele, e funcionavam. E tem outras pessoas que tinham outras regras, e funcionavam. Aí eu fui comentar com ele, não acha melhor assim, a diversificação, assim, não, porque não sei o quê, porque a regra... Em resumo, ganhou muito dinheiro, e perdeu tudo depois, tudo, 100%. Então, o que acontece? Isto aconteceu conosco, as pessoas deram certo em crescer e ganhar dinheiro, mas não aprenderam, não cresceram, e sobretudo, não ensinaram. Então a maioria de nós, eu digo vocês e outros, até menos vocês, eu vou dizer por que depois, mas muitos que não estão aqui, são aqueles que não foram ensinados, aqueles que viram que eles não iam conseguir ganhar dinheiro, só alguns poucos que estavam trabalhando de maneira maluca, que não tinha que esquecer a vida, a família e outras coisas para poder ganhar dinheiro nesse negócio, que não é assim, não é verdade que tenha que ser assim, não deve ser assim. É possível se crescer organizadamente, é possível se crescer de maneira correta, de maneira sustentada, nos moldes atuais, com as limitações que nós todos temos na vida, e é isso que nós vamos procurar ver.